Olá! Nesta segunda aula da disciplina de Direito Aplicado à Educação, vamos estudar, entre outros temas, as políticas educacionais em seus aspectos sociopolíticos e históricos. Bons estudos! Olá! Este nosso encontro tem o objetivo de apresentar as políticas educacionais, as reformas de ensino decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93/94 de 96, bem como os planos e diretrizes nacionais para a educação brasileira. Para abordar o tema políticas educacionais, faz-se necessária uma análise das reformas educacionais em curso no mundo, que constatam a existência de pontos comuns nas políticas educacionais, como a gestão da educação, o financiamento, o currículo, a avaliação e a formação de professores. Todavia, há aspectos que impregnam esses pontos e que historicamente caracterizam as políticas de educação como sendo unicamente algo centrado entre o público e o privado, entre o ensino superior e o ensino fundamental. Para a autora Regina Vinhais Gracindo, no contexto atual, isso pode ser observado nos inúmeros deslocamentos de prioridades resultantes de uma forma de pensar a sociedade, o Estado e a gestão da educação. Para vários pesquisadores na área das políticas educacionais, as consequências da inversão de prioridades estariam, por exemplo, no abandono da democratização do acesso e da permanência de todos na escola básica em nome da qualidade do ensino. A qualidade do ensino, que diminui os índices de evasão e repetência, mas não consegue incluir efetivamente as crianças e os jovens na vida escolar. Outra consequência diz respeito ao descompromisso do Estado ao descentralizar ações para a comunidade, desobrigando-se de manter políticas públicas, especialmente as sociais, e repassando encargos para outras instâncias administrativas institucionais, porém sem poder decisório. Exemplos disso são as ações assumidas pelo voluntariado em questões de responsabilidade do Estado. Pode-se usar como exemplo o programa Amigos da Escola, que nada mais é do que passar adiante uma tarefa que é do Estado. Na busca de implantar sua política, o discurso neoliberal argumenta que a esfera privada é detentora de maior eficiência. Com isso, enfraquece os serviços públicos e tem levado à privatização desenfreada de serviços educacionais, principalmente no ensino superior. Devido a essa prática, há uma redução de investimentos públicos na educação superior pública, ocorrendo uma inserção maior de investimentos no ensino fundamental. Mas antes de seguirmos com nossa aula, vamos ver uma dúvida muito comum aos alunos. Bom, o estudo do histórico das políticas educacionais possibilita identificar tais elementos de análise nos diferentes momentos da história da educação brasileira. De forma sucinta, vamos abordar 3 aspectos importantes na história das políticas educacionais, que resultam nas propostas atuais. A centralização, descentralização na organização da educação brasileira, o debate qualidade-quantidade na educação brasileira e o embate entre defensores da escola pública e privatistas. Começamos pelo tema centralização-descentralização, que na organização da educação brasileira tem como fato histórico e marcante e que auxilia na compreensão deste primeiro item a representação que obteve a Revolução de 1930.
Ela representou a consolidação do capitalismo industrial no Brasil e foi determinante para o consequente aparecimento de novas exigências educacionais. Nos primeiros 10 anos que se seguiram, houve um desenvolvimento do ensino jamais registrado no país. A centralização e descentralização são categorias que estão vinculadas à questão do exercício do poder político, mesmo porque, desde o final do século XX, a descentralização vem atrelada aos interesses neoliberais de diminuir gastos sociais do Estado. Isso ficou evidente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 96, que centraliza no âmbito federal as decisões sobre currículo e sobre avaliação e repassa à sociedade responsabilidades estatais. Sobre a qualidade da educação e do ensino, os educadores têm caracterizado o termo qualidade com os adjetivos social e cidadã, isto é, qualidade social, qualidade cidadã, para diferenciar o sentido que as políticas dão ao termo. Antes de seguirmos para o próximo tema, vejamos uma enquete sobre esta questão que estudamos. Olha, eu acho que a parte principal na educação é nas pessoas, então acho que eu diria que o grupo discente, docente também, alunos, professores, são a parte principal na educação. Acho que é o mais importante é os professores terem vontade de dar aula, eles não podem estar ali, sabe, como se, eu estou sendo pago para fazer isso, não, eles têm que gostar do que eles fazem. Que eu acho que quando eles gostarem do que eles estiverem fazendo, eles vão passar isso para os alunos. Consequentemente, os alunos, se forem professores, né, vão fazer o mesmo. Vão ter mais vontade de estudar, eu quero dizer. Eu acho que qualidade na educação é quando tu tens uma boa formação, quando tu sai da escola ou da faculdade preparado para a vida, para uma próxima etapa. Acho que uma educação de qualidade começa com os professores de qualidade, que não pode ser qualquer pessoa tentando ensinar as outras pessoas. E a estrutura do colégio também é muito importante, assim, o colégio que tem uma estrutura maior, então, acho que pode ter um ensino de qualidade melhor e tal, mais verba, pode ter um professor de mais qualidade. Professores, infraestrutura, primeiramente o professor tem que estar interessado em dar aula, não tem que estar lá só pelo salário, apesar do salário ser irrisório já, mas aquela paixão que o professor tem em ensinar, às vezes compensa o salário em si. Acho que uma educação de qualidade é aquela que incentiva o aluno a pensar e ter suas opiniões próprias, assim. Eu sou meio contra, assim, toda essa política que existe de facilitar o ensino, a graduação e tal, e não dificultar. Eu acho que a faculdade ela tem que puxar por cima, as escolas também têm que nivelar por cima para formar os alunos com qualidade, não só formar com diploma, né? Vimos, portanto, pelas diversas respostas, que qualidade social da educação significa não apenas diminuições da evasão e da repetência, como entendem os neoliberais, mas refere-se à condição de exercício da cidadania que a escola deve promover. O embate entre defensores da escola pública e privatistas na educação brasileira significa que compreender a educação pública no Brasil supõe conhecer como se deu historicamente o embate com as forças privatistas presentes em toda a história educacional brasileira. Ora se apresentando com maior ou menor expressão, ora adquirindo características diferenciadas. Durante o processo de elaboração da Constituição de 88, verificou-se novamente o confronto entre publicistas e privatistas. A partir de meados da década de 80, com a crise econômica internacional e o desemprego estrutural que levaram ao arroxo salarial, a classe média, pressionada pelo custo de vida, buscou retirar do orçamento familiar o gasto com mensalidades escolares e foi à procura da escola pública. A inadimplência cresceu nas escolas particulares e nova ofensiva apresentou-se:
a ideia do público não estatal. O público passou a ser entendido como tudo que se faz na sociedade e nela interfere. Nessa perspectiva, haveria o público estatal e o público privado, definindo a gratuidade do ensino apenas em estabelecimentos oficiais, como assegurava o artigo 206 da Constituição Federal de 88. Tal concepção deve-se à política neoliberal que prega o Estado mínimo ou Estado garantia, incluindo até mesmo a privatização ou a minimização da oferta de serviços sociais. Ao abordar as reformas educacionais, a autora Guiomar Namo de Mello aponta que a elaboração de um plano de educação pressupõe alguns motivos que o exijam. Isso significa que deve ser constatada a existência de determinado problema para então buscar soluções para ele, formular uma política e um plano de implementação. Ocorre que um problema nacional, como o problema governamental, só existe com uma percepção coletiva. Não basta, assim, somente algumas pessoas terem consciência do problema. É preciso que existam pressões sociais coletivas para que determinado aspecto da realidade seja considerado problema. Sobre isso, José Mário Pires Azanha afirma que somente quando essa consciência se generaliza e se difunde amplamente na sociedade, é que se pode falar de um problema em termos nacionais e de governo. Em 1932, um grupo de educadores lança um manifesto dos pioneiros da educação nova, ligado à nova corrente da época, lançado nos Estados Unidos, que conquistava seguidores no Brasil. Esse documento pode ser considerado a primeira tentativa de elaboração de um plano de educação para o país. Atualmente, estaria existindo novamente essa consciência nacional pela presença constante nos diferentes discursos da importância da educação em um mundo competitivo, em uma sociedade em que o conhecimento é fundamental e o fantasma do desemprego só se combate com a educação. Essa consciência teria provocado no final do século XX a aprovação e implementação de reformas no ensino brasileiro através da LDB em 93-94 de 96 e, consequentemente, os planos e diretrizes por ela apontadas. Vejamos no quadro a seguir as tentativas feitas nos últimos 80 anos em nosso país. Em 1932, o objetivo do plano era o da introdução da racionalidade científica com os autores da tendência escola novista. Em 1937, o objeto do plano era de controle político-ideológico durante o governo Vargas, Estado Novo. Em 1961, temos a Lei 4.024, LDB, cujo objeto era o instrumento de distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino. E, por fim, em 1990, até os dias de hoje, observamos a racionalidade financeira. Ao observar a planilha a seguir, percebe-se que os autores voltam sua atenção para objetivos distintos, ou seja, segundo José Mário Pires Azanha, a realidade é um pouco diferente. Vejamos. Este segundo quadro trata da real aplicação de cada um dos planos, inclusive reconhece a existência e aplicabilidade de apenas 2 deles. Em 1962, temos o primeiro Plano Nacional de Educação. Em 1993, temos o Plano Decenal de Educação para Todos, que não saiu do papel, sendo abandonado em 1995. E em 2001, por meio da Lei 10.172, temos uma outra versão do Plano Nacional de Educação. Passamos à análise mais direta do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação
foi aprovado pelo Congresso Nacional e transformado na Lei 10.172, em 9 de janeiro de 2001, com duração prevista para 10 anos. Em consequência, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem elaborar também seus planos decenais correspondentes, para adequar-se às especificidades locais. O Plano Nacional de Educação refere-se a todos os níveis e modalidades de ensino e é o primeiro a ser submetido à aprovação do Congresso Nacional, tanto por exigência da Constituição Federal de 1988, que o institui, quanto pelo artigo 9º da LDB 9394 de 96. É importante esclarecer que, por ter sido instituído pela Constituição Federal de 88, este PNE é autônomo em relação ao que estabelece a LDB de 96. Na segunda metade do século passado, Dermeval Saviani, um teórico brasileiro, já destacava as diferentes racionalidades existentes nas muitas tentativas de elaboração e de implementação de um Plano Nacional de Educação. A CONAE, Conferência Nacional de Educação, ocorreu entre 28 de março e 1º de abril de 2010. Foi um espaço de discussão sobre a educação brasileira em que o tema principal foi a construção do Sistema Nacional Articulado e o Plano Nacional de Educação. O documento resultou de debates das discussões que ocorreram nos estados, Distrito Federal e municípios. Este documento deve servir de base para a formulação e materialização de políticas de Estado, sobretudo na construção do PNE. Vamos às ruas novamente, desta vez para saber o que as pessoas nos dizem sobre o papel do Estado na educação. Coordenar as ações para que a educação tivesse uma boa qualidade, estimular as famílias, educar as famílias também e oportunizar a educação sistematizada. Botar mais equipamentos, fazer cada vez que as escolas fiquem cada vez mais bem estruturadas, né, para a gente ter umas escolas cada vez melhores com os nossos jovens. O Estado ele tem a obrigação de garantir uma educação de confiança e de durabilidade para todas as pessoas, e não é o que está ocorrendo ultimamente. Então eu vejo assim, não querendo criticar, mas eu vejo que falta muito empenho do Estado em relação tanto ao cidadão como ao ensino fundamental, o ensino incompleto. O Estado deveria se direcionar mais, se focar mais nisso, porque dali vai surgir o que a sociedade precisa no momento. Porque um Estado consolidado na educação é uma nação forte. Porque vocês podem analisar que todas as nações europeias, no passado, que investiram em educação, agora são uma grande superpotência. Porque o segredo da economia é a educação. Eu acredito, pelas práticas, por ser professora, por estar dentro da escola, de que hoje a escola está muito afastada da comunicação com os seus gestores. E cabe ao gestor ir até a escola e fazer essa retroalimentação e ver a necessidade da aplicação das políticas públicas que estão aí e que não são aplicadas devidamente. Eu trabalho com uma política que é a Lei 10.639, que fala da aplicação do estudo de africanidades e cultura indígena no currículo escolar, e os professores não têm conhecimento dessa lei, as escolas não aplicam como mandam as diretrizes da lei e as coisas vão passando como dantes no quartel de Abrantes. No primeiro eixo, o documento trata do papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade. Direito garantido na Constituição, na LDB e assegurado também no PNE.
Também discorre sobre o uso equivocado do termo Sistema Nacional de Educação e a forma fragmentada e desarticulada do projeto educacional vigente no país e atenta ao descumprimento do que estabelece o artigo 22 da Constituição quanto à não implantação do Sistema Nacional de Ensino, o SNE. O eixo 2 preocupa-se com a qualidade da educação, a gestão democrática e a avaliação. Fundamenta a gestão democrática e explicita 2 princípios a serem considerados nesse processo, conforme o artigo 22 da Constituição. A participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares. O eixo 3 ocupa-se com a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. Apresenta, dentre vários argumentos, que no Brasil a luta pela democratização da educação tem sido uma bandeira dos movimentos sociais de longa data. Já o eixo 4 ocupa-se da formação e valorização dos profissionais da educação e destaca-se que no contexto de um sistema nacional articulado de educação e no campo das políticas educacionais, a formação, o desenvolvimento profissional e a valorização dos trabalhadores da educação sempre estiveram de alguma forma presentes na agenda de discussão. Mas possivelmente em nenhum outro momento histórico tenham merecido tamanha ênfase por parte de diferentes agentes públicos e privados, instituições, organismos nacionais, internacionais e multilaterais, como nas últimas décadas, reconhecendo o protagonismo dos profissionais da educação no sistema educacional. Sob outro ângulo de análise, ancorado na necessidade política de delimitar o sentido da profissionalização de todos aqueles que atuam na educação, surge o termo profissionais da educação, que são, em última instância, trabalhadores da educação. Analisando a formação de professores no Brasil, no contexto atual, verifica-se que ela vem ocorrendo basicamente em 5 formatos institucionais, ou seja, nas escolas normais, que ainda oferecem o curso de magistério normal de nível médio, nas universidades, que oferecem os cursos de licenciatura compartilhados entre os institutos de conteúdos específicos e as faculdades, centros e departamentos de educação que oferecem o curso de pedagogia e a complementação pedagógica dos demais cursos de licenciatura, e nas IES em geral, ou seja, nos centros universitários, faculdades integradas ou faculdades, institutos, centros, escolas que oferecem cursos de licenciatura em geral. Mas também nos institutos superiores de educação, criados pela LDB em 93-94 de 96, para funcionarem no interior das IES e para assumirem toda a formação inicial e continuada de professores. E, por fim, nas instituições federais de educação, ciência e tecnologia. O eixo 5 trata do financiamento da educação e controle social e considera que a Constituição Federal de 88 estabeleceu que a educação é um direito social e definiu que os responsáveis pelo seu provimento são o Estado e a família. Para resguardar o direito à educação, o Estado estabeleceu a estrutura e as fontes de financiamento. O eixo 6 trata de justiça social, educação e trabalho, inclusão, diversidade e igualdade. Acredita-se que no contexto de um sistema nacional articulado de educação e no campo das políticas educacionais, as questões que envolvem a justiça social, a educação e o trabalho, e que tenham como eixo a inclusão, a diversidade e a igualdade, permeiam todo o processo. As diretrizes nacionais de ensino
tem sua origem no artigo 9º da LDB e se constitui incumbência da União. Elas são elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação e devem ser cumpridas em todo o território nacional. Atualmente, já foram elaboradas e aprovadas as diretrizes que tratam dos níveis e modalidades da educação nacional. À medida que as instituições privadas e os conselhos estaduais de educação encaminham consultas referentes a temas ligados aos níveis e modalidades de ensino, o Conselho Nacional de Educação, através de suas câmaras constituídas, se manifesta. Para o estudo desta aula, a professora Líbia indica, entre outras obras, o livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Leituras, de João Gualberto de Carvalho Menezes. A obra trata sobre a educação nacional, sua estrutura e funcionamento a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94 de 96. Outra importante obra recomendada pela professora é o livro Como Entender e Aplicar a Nova LDB, onde Paulo Natanael Pereira Souza e Eurídice Brito Silva apresentam com clareza a nova legislação da educação nacional e sua aplicabilidade no chão da escola. Também citou o livro organizado por Iria Brzezinski, intitulado Interpretada, diversos olhares se entrecruzam. Esta obra foi elaborada a partir do conjunto de 13 textos de diferentes autores que abordam de forma interpretativa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, revelando suas possibilidades de aplicação. Na aula de hoje, vimos informações importantes sobre as políticas educacionais em seus aspectos sociopolíticos e históricos. Também tratamos sobre as reformas educacionais e os planos de educação, o arcabouço da política educacional brasileira no final do século XX. Foi abordada também a história da construção da escola pública, seus avanços e impasses e o tratamento a ela dispensado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Apresentou-se os programas do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, bem como discutiu-se o financiamento da educação pública, apresentando elementos para o entendimento de sua dinâmica de funcionamento. A avaliação da educação básica também esteve presente. Para concluir, apontou-se uma síntese do programa de educação do governo Lula. Ficamos por aqui, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.